Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando o quarto domingo do tempo quaresmal. Nesse dia, a liturgia faz como que uma pausa. E aquilo que era a cor roxa, agora nós utilizamos nesse quarto domingo a cor rosa. Esse domingo também é conhecido como sendo o domingo letário, ou também conhecido por domingo da alegria. Porque na sua antífona de entrada, a Santa Missa diz: alegrai-vos, Jerusalém. Mas que alegria é essa? E por que nós celebramos uma alegria em pleno tempo quaresmal, que é um tempo penitencial? A igreja tem dois momentos fortes de penitência: o momento quaresmal e o momento do advento, no qual nos revestimos de uma cor roxa. E nesses dois tempos, que são tempos de preparação, nós estamos à espera de um acontecimento. E esse acontecimento, quanto mais próximo está, mais alegria brota em nosso coração. É por isso que no quarto domingo da Quaresma, nos aproximando das festas pascais, nos aproximando da festa pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição, a igreja dá uma pequena pausa, retira o rosto e coloca o cor rosa, para dizer: filhos, a penitência ainda permanece, mas com alegria permanecei firmes, a Páscoa do Senhor está chegando. E nós encontramos uma grande catequese do Evangelho de São João. São João, ele traz para nós Jesus fazendo sinais. O Evangelho de São João não apresenta milagres, mas apresenta sinais de Jesus. Sinais que revelam quem Jesus é. Nesse domingo, nós vemos Jesus curando o cego de nascença. E iremos agora trazer alguns aspectos desse Evangelho para que possamos ter uma visão panorâmica daquilo que nos foi lido anteriormente. Jesus está diante de um cego de nascença. O cego é aquele que não tem luz nos olhos. O cego não tem luz. Isso é importante você compreender. Pois versículos à frente, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quando Jesus ele cura o cego de nascença, dá a luz para os seus olhos, Jesus revela quem ele é. Quem é Jesus? É luz. É essa a grande frase que o Evangelho traz para nós. Jesus é a luz do mundo. Mas que escuridão é essa que Jesus deve dissipar do meio de nós? Vamos mais uma vez para o Evangelho. Jesus cura esse cego de nascença, o tira de uma cegueira espiritual, de uma cegueira física, e o conduz à luz da fé. Depois que Jesus cura esse homem, Jesus ele se afasta, vai cumprir a sua missão, e os fariseus começam a interrogar o cego de nascença. E durante 3 vezes, os judeus perguntam para esse homem: como te aconteceu isso? São 3 vezes que os judeus perguntam a esse homem: como te aconteceu isso? Como tu fosses curado? Quem te curou? Como isso foi acontecer? E durante as 3 vezes ele tem a mesma resposta, só que uma resposta que vai sendo aprofundada. Essas 3 perguntas não são aleatórias. É uma didática do evangelista para ir aprofundando quem é a pessoa de Jesus. Quando perguntam a primeira vez: quem te curou? Ele diz: Jesus. Na terceira vez que perguntam: quem te curou? Ele diz: um profeta. Então o evangelista ele vai aprofundando na pessoa de Jesus a partir das perguntas que são feitas a esse homem que era cego. Mas ao mesmo tempo, quando você lê o Evangelho, os judeus, após a terceira pergunta: como te aconteceu isso? O evangelista diz: os judeus não acreditaram. À medida em que a terceira pergunta, o homem aprofundou a fé,
os judeus se fecharam para a fé, eles não acreditaram. E aí se fecharam para essa luz que é Jesus. Existe já aqui duas trevas e uma grande luz. A luz sempre será Jesus. Uma treva, a treva da ignorância, a treva do erro, a treva do pecado. E essa treva, ela pode ou não nos levar para a perdição eterna. E ainda há uma segunda treva, que é a treva da incredulidade. O grande pecado desses judeus, a incredulidade. Todo o Evangelho de São João, ele tem uma finalidade. A finalidade do Evangelho de São João está justamente nos últimos capítulos que ele diz: e esses eventos foram escritos para que vós tenhais fé, para que vocês acreditem que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Todo o Evangelho de São João é um grande combate entre um Deus verdade e um homem incrédulo, entre os incrédulos e Cristo Jesus. E os fariseus, eles não acreditaram em Jesus, enquanto esse cego que foi curado, ele foi aos poucos aprofundando na pessoa de Jesus. É Jesus, é um profeta. E mais à frente no Evangelho, o próprio Senhor aparece diante dele. E ele que só tinha ouvido Jesus, agora pode vê-lo também. Primeiro ele ouviu Jesus, obedeceu a sua voz, e depois ele viu o Cristo. Cristo aparece para esse homem e pergunta para ele: acreditas no Filho do Homem? Veja que todo o Evangelho leva à crença, leva à fé, à luz da fé. Acreditas no Filho do Homem? Aquele homem responde: quem é, Senhor, para que eu creia? Jesus diz: tu o estás vendo. E aqui chega a grande resposta desse homem: eu creio, Senhor. Aquele homem saiu de uma cegueira física para a grande luz da fé. É isso que o Evangelho traz para nós hoje. Jesus é a luz da fé, e todo aquele que crê nele terá a vida eterna. Quem não crê será condenado. E esse embate de Jesus contra a incredulidade acontece mais uma vez no fim do Evangelho. No fim do Evangelho, os judeus dizem: porventura, também nós somos cegos? E é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Também nós somos cegos? Jesus diz: se fossem cegos não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Amados, depois do dia em que você recebeu a luz da fé e as capacidades interiores de crer em Jesus Cristo, se você não crer, é uma responsabilidade sua. Nós temos Jesus, temos a Eucaristia, a Sagrada Escritura, a tradição, os ensinamentos que a Santa Igreja nos dá diariamente. Quem não crê, teve a possibilidade de ver, mas não quis. E para esse caso, Jesus diz: vocês viram, mas não obedeceram, o vosso pecado permanece. Jesus é a luz do mundo, mas precisamos correr até essa luz.